Hoje é sexta-feira, dia 11 de outubro do ano do Senhor de 2024. E o Evangelho desse dia é de Lucas, capítulo 11, versículos 15 a 26. Naquele tempo, Jesus estava expulsando um demônio. Mas alguns disseram: é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa os demônios. Outros, para tentar Jesus, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo seus pensamentos, Jesus disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será destruído, e cairá uma casa por cima da outra. Ora, se até Satanás está dividido contra si mesmo, como poderá sobreviver o seu reino? Vós dizeis que é por Beelzebu que eu expulso os demônios. Se é por meio de Beelzebu que eu expulso demônios, vossos filhos os expulsam por meio de quem? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas, se é pelo dedo de Deus que eu expulso os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Quando um homem forte e bem armado guarda a própria casa, seus bens estão seguros. Mas quando chega um homem mais forte do que ele, vence-o, arranca-lhe a armadura na qual ele confiava e reparte o que roubou. Quem não está comigo, está contra mim, e quem não recolhe comigo, dispersa. Quando o espírito mau sai de um homem, fica vagando em lugares desertos à procura de repouso. Não o encontrando, ele diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Quando ele chega, encontra a casa varrida e arrumada. Então, ele vai e traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando, instalam-se aí. No fim, esse homem fica em condição pior do que antes. O trecho do Evangelho de hoje é a sequência da notícia da expulsão de um demônio por Jesus, e um demônio que causava a mudez numa pessoa. O evangelista diz no seu comentário: ele expulsava um demônio que era mudo. Ora, quando o demônio saiu, o mudo falou e as multidões ficaram admiradas. É o que está no versículo 14. A cura de um mudo, interpretada como exorcismo, segundo a mentalidade da época, em que as doenças eram consideradas possessão demoníaca, despertou a admiração de alguns dentre a multidão e a raiva ou a inveja de outros tantos. Os opositores de Jesus o acusavam de agir movido por um espírito mau, enquanto outros insistiam em pedir um sinal do céu que pudesse provar a origem divina de Jesus. Jesus desconcertou os seus contemporâneos. Ele continua a nos desconcertar. E a sua ação provoca as mais variadas reações e interpretações. Eu tenho dito noutras ocasiões, Jesus não é uma unanimidade, como o cristianismo não é em nossos dias uma unanimidade. A mudez
vale insistir, como outras enfermidades, era considerada para a mentalidade da época possessão demoníaca. De fato, o mal impede de falar bem, de bem falar, de bem dizer. O mal distorce e perverte a linguagem do ser humano. Ao invés de servir de comunhão, a linguagem do ser humano pode dividir as pessoas. Em não poucas ocasiões, o Papa Francisco tem dito da fofoca, que é capaz de dividir as pessoas e de dividir também, não é, a comunhão eclesial. A fofoca é covardia, porque ela é incapaz, na verdade, de assumir e de abraçar a verdade. A verdade. A palavra foi dada por Deus ao ser humano para que ele pudesse falar ao seu Criador. A palavra é doce, ela anima, ela tem o poder de animar, ela tem o poder de fortalecer, ela tem o poder de encorajar. A palavra foi dada por Deus para que o ser humano pudesse se relacionar com ele. Expulsando o demônio que impedia aquele anônimo de falar, Jesus o faz renascer para a palavra originária, não é? Que cria comunhão, que bendiz, que abençoa, que anima, que encoraja. Na segunda parte da obra lucana, os Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo, dado por Deus, é quem solta a língua dos discípulos e faz com que eles proclamem as maravilhas de Deus e as outras pessoas entendam na sua própria língua essa comunicação inspirada. O leitor do Evangelho, que já passou pelo relato do batismo de Jesus e pelo discurso inaugural e programático na sinagoga de Nazaré, sabe que Jesus é habitado pelo Espírito Santo e que ele o transmite em tudo o que ele ensina e faz. Ele ensina como quem tem autoridade e a sua ação dá credibilidade à sua palavra. Dizer, como fazem os que acusavam Jesus, que ele expulsava os demônios por Beelzebu, é falta de discernimento. É confundir o Espírito Santo com Beelzebu. Aí está o verdadeiro mal que divide e que confunde. Nunca se esqueçam, o mal está sempre às espreitas, está sempre à espreita. Ele está sempre buscando uma porta aberta para poder entrar em nós, sempre à espreita. Não nos descuidemos. A maneira de nos cuidar, de nos precavermos contra o mal que está sempre à espreita, um dos modos, uma maneira, é a perseverança na leitura, na meditação, na escuta da palavra de Deus, na contemplação da vida de Cristo. Veja, qual é a porta de maior fragilidade na sua vida, em que o mal pode entrar e te desorientar. O mal desorienta, confunde e, de fato, o mal, não é? Obscurece o esplendor da imagem de Deus com a qual nós fomos feitos, por pura bondade de Deus. Que Deus abençoe a todos e até amanhã, se Deus quiser.